Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder a prova da CODATA, a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba. Para o cargo de Técnico de Administração e Finanças, a prova é o tipo A. Serão 10 questões de RLM. A prova foi aplicada pela banca IDECAM no dia 11 de 12 de 2022. Vamos ver como foi que a banca cobrou as questões de raciocínio lógico. Questão de número 21. Questão aqui seguindo, né, nossas 10 questões dessa prova, ela vai da questão de número 21 até a questão de número 30. Então vamos ver o que ela cobrou aqui na questão de número 21. Diante das proposições compostas, se trabalhamos duro para a obtenção de um espaço profissional na sociedade, ou, observa que eu tenho já trabalhando aqui com os conectivos, ele é uma proposição composta, onde eu tenho lá o conectivo ou e também eu tenho o conectivo se então, tenho aqui ó, o conectivo se então e o conectivo ou, eles lá, né, trabalham um pouco para melhor qualidade de vida. Tenho aqui o se então, são os dois conectivos, né? É uma proposição composta, uma condicional, onde eu tenho aqui a primeira parte dessa minha condicional com uma proposição composta com um conectivo ou. Então vamos ver o que ela pede, né? Eles lá, a negação da proposição, na letra A negação da proposição. Trabalhamos duros para obtermos um espaço profissional na sociedade. Ou, tenho aqui o conectivo ou, trabalhamos pouco para ter melhor qualidade de vida. Então observa que eu vou começar a trabalhar com as regras de negação. Essa minha questão, ela te deu ali uma proposição composta, onde eu tenho um conectivo ou, e a gente sabe que para fazer a negação do conectivo ou, utilizando a regra de Mormon, né, ou nossa regra do neném, eu tenho que negar a primeira parte. Então essa estrutura da letra A, observa que eu tenho uma proposição, onde vai até o conectivo ou, eu posso representar dessa forma, onde a minha primeira parte da proposição, trabalhamos duros para obtermos um espaço profissional da sociedade, eu chamei de P. Tem um conectivo ou, trabalhamos pouco para ter uma melhor qualidade de vida, eu chamei de Q. E ele diz lá que é essa outra proposição. Então, para eu fazer a negação de uma proposição onde eu tenho um conectivo ou, eu tenho que negar as duas partes. Então, essa minha proposição, fazendo a negação dela, eu nego as duas partes. Então, vai ficar negação de P. Troco o conectivo ou pelo E e faço a negação da segunda parte. Então eu tenho que procurar essa estrutura, onde tem lá as duas negações. Observa aqui que eu tenho a negação na primeira parte, eu tenho a negação também na segunda parte, e olha o que aconteceu com o conectivo. Ele simplesmente deixou o ou. Então esse item está errado, porque quando eu faço a negação do conectivo ou, ele transforma no conectivo e. Então a alternativa letra A contém erro. Na letra B, observa o seguinte. Então, na alternativa letra B, ele diz lá, a proposição equivale, né? Ele deu essa proposição perguntando se equivale a essa minha proposição. Eu tenho essa estrutura aqui, dessa minha condicional, é uma condicional composta, eu posso representar ela da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma proposição P, eu tenho um conectivo U, eu tenho uma proposição Q. Essa primeira parte aqui, observa que vai até o então, a segunda parte da minha condicional. E depois da segunda parte da condicional eu tenho outra proposição simples. Então eu tenho três proposições diferentes aqui. Por isso que eu simbolizei dessa forma. Ele pergunta na letra B se realmente essa proposição dada no comando da questão equivale a essa proposição que ele escreveu. Então vamos analisar a estrutura da equivalência dessa condicional. Então sabemos dentro da lógica que para eu fazer uma equivalência de condicional para outra condicional, onde eu estou observando aqui que eu tenho também outra condicional, tenho um sim então eu utilizo aquela ideia da contrapositiva, que é o inverte e nega. Então eu tenho que pegar essa segunda parte, passar para a primeira, negando, vou colocar aqui a negação, isso aqui é um tio, né? Tenho que colocar a condicional, faço aqui a condicional, e observe que eu tenho que negar essa segunda parte. E negar essa segunda parte, observe que já tenho aqui, que é a negação justamente de P ou Q. Então eu faço lá a negação de P, faço lá a negação do conectivo OU, passa a ser o conectivo I, e faço a negação da segunda parte, vai ficar lá não Q. Então ficando aqui apertado, então vamos ler se realmente aconteceu isso. Eu vou observar logo se tem a negação nas três proposições, olha. Tem aqui a negação,
Observe que tem aqui também a negação. Negação é só colocar o não. Coloquei aqui o não antes do meu verbo. Observe que eu tenho as três partes como sendo com a negação. Tem um conectivo e, então está perfeito aqui, é uma condicional, observe, é uma condicional, tem um conectivo e, negou a primeira, negou aqui a segunda e negou a terceira. Agora vamos só tentar se ele inverteu. Inverter isso aqui, ó. Eu tenho lá a última parte, teremos que tomar decisões cada vez mais desafiadoras. Então tem que começar com essa proposição com a negação. Então eu tenho lá, se não teremos de tomar decisões cada vez mais desafiadoras, realmente ele inverteu, e no final ele colocou essa primeira parte. Trabalhamos duro, ele diz lá, não trabalhamos duros. E depois do conectivo diz lá, trabalhamos pouco, ele colocou lá, não trabalhamos pouco. Então resposta correta para essa questão, letra B. Analisando as demais, observe o seguinte, na letra C, a proposição equivale. Então, eu tenho essa minha proposição e é idêntica à letra B. O que foi que aconteceu aqui? Eu tenho uma condicional e eu tenho também o conectivo e. O que faltou aqui foi justamente as negações. Ó. Ele até inverteu, mas não negou. Então, a letra C está com erro. Para que a equivalência da condicional esteja correta, eu tenho que inverter as minhas proposições e negar as duas partes, né? A última parte vem para a primeira negando e a primeira parte da minha proposição vai lá para a segunda parte da minha condicional agora com a negação. Então, a letra C contém um erro. Na letra D, observa lá, se a proposição for falsa, então será verdadeira a proposição. Então, uma condicional onde eu tenho lá a primeira parte e a segunda parte, para ela ser falsa, trazendo para cá, eu tenho essa estrutura, tenho lá P, o que, e eu tenho essa condicional, ele diz lá que é para considerar ela sendo falsa. Então, sabemos que uma condicional é falsa na tabela verdade, quando a primeira parte é verdadeira e quando a segunda parte é falsa. É aquele nosso famoso vou fazer faxina. Então, a condicional só será falsa quando vem nessa estrutura. E ele disse lá, né? Se a proposição for falsa, realmente eu considerei como ela sendo falsa. Então, será verdadeira a proposição? Observa lá, que ele diz que teremos que tomar decisões cada vez mais desafiadoras, que é justamente a última parte. Ó. A última parte é falso. Ele disse lá que é verdadeira. Então, essa alternativa letra D também está errada. E ele, na letra E, se a proposição for falsa, então está aqui, essa é a minha proposição do comando da questão, ele disse lá que é falsa. Trabalhamos duro para obtermos um espaço profissional na sociedade ou trabalhamos pouco para ter uma melhor qualidade de vida, ele está dizendo lá que é falsa. Ó. Então, será falsa essa proposição, a primeira parte. Ela não é falsa, ela é o quê? Ela é verdadeira. Então, a única resposta correta para essa questão 21 é letra B. Questão de número 22. Questão número 22 vai trabalhar com sequência de números, né? Onde o comando da questão diz o seguinte. A sequência de números 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18 segue um padrão. Então, isso aqui é muito importante que ele pede para achar esse padrão, né? Ele disse lá que é P, Q, somou, colocou aqui essas operações. E ele pergunta, né? Então, qual o valor da soma dos seus 8 primeiros termos? Então, como ele deu aqui uma posição de 8 termos, eu tenho que verificar quantos termos tem. Vou desenhar aqui essa minha sequência. Eu tenho 2, depois eu tenho 1, depois eu tenho 3, depois eu tenho 4, depois eu tenho 7, depois eu tenho o 11, depois eu tenho 18. Observa que eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele quer a soma com o próximo termo. Então, eu preciso encontrar quanto equivale o próximo termo. Observa que, como segue um padrão, observa como foi estruturada essa minha questão. A soma dos dois primeiros termos vai resultar justamente no próximo. 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, 3 mais 4 é igual a 7, 7 mais 4 é igual a 11, 11 mais 7 é igual a 28. Então, o próximo termo que ele pediu para fazer essa minha soma, observe que é só somar 11 mais 28. 11 mais 18, né? 11 mais 18, a gente resulta lá um total de 29. Agora, tem que realizar essa minha soma. Então, eu tenho que somar, né? 3 mais 3, 6, 10. 10 com 29, tenho 39. Mais 6, eu tenho lá um valor de 46. Então, eu tenho esse valor aqui da soma desses termos, um total de 46. Somando agora com o valor
do oitavo número, né? Então, somando aqui com o 29, eu tenho um total lá de 75. Então, resposta correta para esse item, 75. Mas onde é que está nas alternativas? Então, observa que a IDECAN colocou uma questão, a questão de número 22, passível de recurso. Então, cabe recurso essa minha questão, resposta para essa questão é 75. Então, essa minha questão ela deve ser anulada ou simplesmente nula. Professor, mas lá no gabarito preliminar, a banca considerou a resposta correta como sendo a letra D. Como foi que ela chegou aqui ao 93? Observe que foi um erro da banca organizadora. Ele pediu para somar os 8 termos. Observa que se eu somar aqui 18 com 29, eu vou encontrar exatamente 47, que é o nono termo. E o que a banca fez foi pegar, somar os 7 primeiros termos, que deu 46, e não somar com o oitavo, e sim somar com o seu sucessor, que é 47. Realmente, quando eu somo lá 46 com 47, eu encontro o resultado 93. Mas ele não pediu para somar até o número 9, né? Inclusive, se fosse para somar os 9 termos, ainda eu teria que somar com o número 29. Então, por isso que essa questão é passível de recurso e ela precisa ser o quê? Ela precisa ser anulada porque não tem resposta correta, certo? Questão de número 23. Questão de número 23 vai dizer o seguinte: supondo verdade a proposição, todo ser humano é mortal, pode-se inferir corretamente que. Então, vou fazer essa minha proposição do comando da questão através de diagramas lógicos, que fica mais fácil para encontrar a minha resposta correta. Então, posso representar desse jeito. Eu tenho aqui uma proposição onde eu tenho lá o quantificador todo. Então, o desenho que é representado é uma bola, conjunto menor, né, dentro de um conjunto maior, onde eu tenho lá todo ser humano. Então, o conjunto menor é o ser humano. Vou representar aqui como sendo o valor de SH. E o conjunto maior é o conjunto do mortal. Então, eu posso considerar aqui esse conjunto maior como sendo mortal. Agora é só leitura. Como ele quer lá para inferir, é só verificar aquela que vai dar certo de acordo com a proposição dada. Então, lendo aqui a primeira. É necessariamente verdadeira a proposição. Algum ser humano não. Ele está dizendo lá, algum não é mortal. Observe que eu tenho aqui um ser humano que é justamente o conjunto de todos os mortais. Ele representa aqui todos os seres humanos, ele representa como sendo todos os mortais. Então, não tenho nenhum ser humano. Então, existe algum ser humano. Ele disse aqui que algum ser humano não é mortal. Não é o algum, é todos os seres humanos. Então, esse item na letra A está errado. Na letra B, é necessariamente verdadeira a proposição. Nenhum ser humano é mortal. Está aqui um ser humano, provei. Existe ser humano mortal? Existe. Ele está que é nenhum. Então, esse item B também está errado. Na letra E, é necessariamente verdadeira a proposição. Algum ser humano é mortal. Está aqui, coloquei representando essa bolinha como ser um ser humano e automaticamente ele é mortal. Então, resposta correta para esse item, letra C. Na letra D, é verdadeira e falsa a proposição. Então, de acordo com a lógica, não existe uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, a proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas não as duas verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Na letra E, é necessariamente verdadeira a proposição. Todos os mortais são ser humano. Observa que eu tenho um mortal, tá? Aqui uma pessoa que é mortal e não necessariamente ele é ser humano. Então, tem pessoas que é mortal, mas não é ser humano. Então, resposta correta para esse item, realmente, letra C. Questão de número 24. Questão de número 24 vai dizer o seguinte: analisando as seguintes proposições, deu uma proposição P, deu uma proposição Q e deu uma proposição R. Então, assinala a alternativa corretamente. Então, ela quer aquela alternativa que é correta. Então, eu tenho que analisar aqui que foi dada cada alternativa. Então, vamos observar o seguinte. A sentença. Então, ele deu essa sentença e ele está dizendo no final, pode ser corretamente representado por essa expressão com os símbolos lógicos, né? Então, eu tenho que verificar se realmente os conectivos que está nessa alternativa se realmente bate com o que foi dado aqui. Então, observa que
De cara, a temperatura está bem elevada, ele colocou a negação. Então, esse símbolozinho do tio representa a negação. Precisaria aqui, antes do verbo, colocar o não. A temperatura não está bem elevada. Então, já aqui na letra A, observa que tem erro. Analisando o conectivo, realmente eu tenho um conectivo E, tá aqui, o conectivo E é esse chapeuzinho. E eu tenho aqui uma condicional, é o se então. Ele colocou uma setinha dupla, né? A setinha dupla é aquele conectivo, o se somente se. Então, a letra A contém erro. Na letra B, observa lá, a negação da sentença. Então, eu tenho aqui uma sentença e a negação realmente é representada com o tio, ó. Tá aqui o tio, então posso representar a negação como sendo esse valor do meu tio. E eu tenho que analisar agora os meus conectivos. Olha o conectivo da letra B, conectivo OU. Sabemos dentro da lógica, esse chapeuzinho é o conectivo, é o I. Então, para estar correto, seria o conectivo, o Vzinho, né? Aquele Vzinho que é representando o conectivo OU. Então, esse item B também está errado. Já na letra C, a representação P ou Q, condicional com no R, relaciona-se com a seguinte sentença. Então, eu tenho uma condicional, eu tenho que verificar se realmente tem essa minha condicional. Eu vou observar que tem, ele começa lá, né, falando, então vai até o então. Então, tá aqui minha condicional, e essa condicional é composta. Eu tenho a primeira parte e tenho a segunda parte. E na segunda parte, eu observo que tem que ter uma negação. A minha proposição é preciso beber água. Se eu tenho uma negação aqui através do símbolo, é preciso colocar aqui uma negação. Então, não é preciso beber água. Então, faltou a negação. E o conectivo também, ó, contém erro. Conectivo aqui, o Vzinho, é o meu conectivo OU. E ele colocou o conectivo E. Então, por isso que a letra C também contém um erro. Já na letra D, observa o seguinte, a negação da sentença. Então, ele disse a negação da sentença. Então, cadê a negação? Já está faltando aqui a negação. Então, vamos ver o que é que ele diz, né? Vamos ver se a gente consegue identificar outro erro, né? Ele diz lá, a temperatura está bem elevada e, colocou aqui o i, as roupas de calor estão sendo muito vendidas. Pode ser representada corretamente. O conectivo está até correto, mas é que está faltando, né? Para representar uma negação, eu preciso colocar esse símbolo, né? Esse símbolo do tiozinho fora do parênteses para representar a negação. E além do mais, eles lá, a temperatura está bem elevada. A temperatura está bem elevada. Aqui a minha proposição seria a proposição P. Esses valores da minha negação teriam que vir fora. Ficaria como essa minha sentença? Ficaria desse jeito, ó. A negação de P e Q. E quando eu faço essa negação, observe que eu vou ter a negação da primeira, a negação da segunda, só que o conectivo não é o I. O conectivo seria o OU, pela regra de De Morgan. Alternativa letra E. Se a proposição a temperatura está bem elevada for valorada como sendo, verdade, tá aqui, ele pede para considerar como sendo verdade, e a proposição as roupas de calor estão sendo muito vendidas como falsa, então a sentença representada é falsa. Então, esse item é a resposta correta. A resposta correta é a letra E. Realmente, na condicional, ela só será falsa quando eu tenho essa estrutura, né? Colocando aqui, como foi dado na minha questão. Primeira parte verdadeira, condicional com a segunda parte, e realmente vai dar o valor lógico final como sendo falso. Vou fazer faxina. Então, para ser falso na condicional, só existe uma forma, que é quando a primeira é verdadeira, como ele disse aqui, primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa, vai dar resultado na condicional como sendo falsa. Então, resposta correta, letra E. Questão de número 25, vai dizer o seguinte, se A, B e C são proposições simples e a proposição composta A, conectivo E, tenho aqui uma bicondicional B e C, e ele está dizendo que essa minha proposição composta é falsa. Então, assinala a alternativa que representa os valores lógicos de A, B e C, respectivamente. Então, ele diz lá que esse valor lógico é falso. Então, sabemos que na operação de tabela verdade com o conectivo E, primeira parte sendo verdadeira, segunda parte sendo verdadeira, é o único caso que essa minha proposição vai ser verdadeira. Ao contrário, se eu tenho lá a primeira parte falso, independente da segunda parte, vai dar um resultado como sendo falso. Então, aqui, se você observar, logo de cara, eu tenho três alternativas. Tenho a letra A, letra B e letra C. Então, eu preciso
que se A começa como sendo falsa, o resultado é logo de cara sendo falso, independente do valor lógico da segunda parte. Então, essa é uma questão que também deve ser anulada, uma questão que tem que ser nula, porque ela tem três alternativas. Ela tem que ser anulada. Por quê? Porque o conectivo e, a minha conjunção, ela será falso quando começa com o valor lógico falso. Se eu comecei aqui com o valor lógico na letra A como sendo falso, então o resultado, pouco importa o que vai acontecer na segunda parte. O resultado vai ser falso. Na letra D, na letra E, observe o seguinte: se o valor de A começar como sendo verdadeiro, o valor da minha bicondicional, para ser falso, ele tem que ser falso. E na letra D e na letra E, observe que os valores são iguais. A bicondicional, ela tem valor lógico verdadeiro quando eu tenho valores lógicos idênticos, né? Iguais. Na letra D tem F com F, então esse resultado da segunda parte aqui vai ser V, e quando eu tenho V com V vai dar V. Então quando eu tenho a primeira parte verdadeira, conectivo E, segunda parte verdadeira, isso aqui vai dar verdadeiro. Agora, caso contrário, conectivo E, ele será falso. Então vamos analisar, para quem precisar do recurso para fazer, interpor o recurso na banca. Então vou fazer aqui uma análise para deixar aqui bem analisada esse tipo de questão. Então eu vou trazer o seguinte: então eu vou analisar a primeira parte, vou analisar a segunda parte e verificar qual das alternativas aqui vai ter resposta. Então vou analisar aqui a primeira parte como sendo verdadeira. O meu conectivo E, para ser falso, eu preciso lá que uma das partes seja falso. Então eu tenho aqui o valor lógico da segunda parte como sendo falso. Então tenho essa possibilidade. Tenho essa outra possibilidade, primeira parte como sendo falsa. Tenho o conectivo E, a segunda parte sendo verdadeira, realmente vai dar o resultado falsa. E eu tenho a última parte, que é justamente considerar as duas partes como sendo falsa. Primeira parte falsa, conectivo E, e a segunda parte como sendo falsa. Pronto. Analisando aqui a primeira parte, observe que eu tenho a possibilidade de o valor de A sendo verdadeira. Então, tem um valor de A, tem um conectivo E, e agora eu tenho essa possibilidade. Né? Para que a minha bicondicional seja falsa, eu preciso que os valores lógicos dela também sejam falsos. O valor lógico tem que ser diferente. Então, eu tenho duas possibilidades do valor lógico ser diferente. Eu tenho aquela possibilidade da primeira ser verdadeira, eu tenho aqui o bicondicional, junto com falso. Quando eu tenho lá esse valor lógico, valor de V bicondicional F, esse valor lógico aqui vai ser F. Então, eu tenho essa possibilidade. Ó. Eu tenho lá V, tenho o conectivo E, tenho a primeira parte e a segunda parte aqui diferentes. Então, eu tinha essa possibilidade. O valor de A sendo verdadeira, o valor de B sendo verdadeira e o valor de C sendo falso. Mas começando com V, não pode dar o valor falso, porque começando com V, observa lá que o resultado vai dar verdadeiro. Então, essa possibilidade aqui, começando com V, observa que eu descarto ela. Por quê? Porque o valor lógico não tem nenhuma diferente. Os dois valores lógicos aqui na minha bicondicional são iguais, então não tem como dar falso quando o valor lógico for igual, né? O valor lógico igual vai ser verdadeiro. Então, só será falso quando os valores for diferentes. Então, essa possibilidade, começando com A sendo verdadeira, a gente descarta para via de recurso. Agora, tem essa possibilidade aqui, ó. Valor lógico de A sendo falso. Então, peguei lá o valor lógico de A sendo falso. Observa lá que eu tenho duas possibilidades para o valor da minha bicondicional ser verdadeiro. É justamente quando a primeira parte for verdadeiro, bicondicional, com o valor lógico da segunda parte como sendo verdadeiro. Isso aqui vai dar verdadeiro no resultado da bicondicional. Mas eu tenho também essa possibilidade. F e valores lógicos, né? Os dois sendo falsos. Na tabela verdade da bicondicional, quando eu tenho lá os dois valores sendo falsos, observa lá que o resultado vai ser verdadeiro. Então, observe que eu já chego de cara, resposta correta na letra A. Quando eu tenho lá o valor de A falso, valor de B falso, valor de C falso, realmente o resultado da minha proposição composta, ela vai ser falsa. Então, a banca considerou como resposta correta a letra A, as três proposições sendo falsas. Tem outras possibilidades? Tem sim, outras possibilidades. Então, o A sendo falso, observa que eu tenho, vou fazer a operação agora, a segunda parte ser falsa.
Então, para a segunda parte ser falsa, eu tenho duas estruturas. Eu tenho aqui valores diferentes. Então, pode ser verdadeiro, tenho lá bicondicional com F. Quando eu tenho lá valores diferentes, V com F, resulta exatamente falso. Então, observe que eu tenho lá F, verdadeiro, F. Vai dar resultado falso? Vai. Observe que eu tenho na letra P, como resposta correta também. F, valor de A, valor de B, V e valor de C, F. Mas ainda tem outra possibilidade. O valor de A sendo falso, tem um conectivo E e esse valor aqui da bicondicional, ele para ser falso, eu posso considerar também valores diferentes, o valor de B sendo falso e o valor de C sendo verdadeiro. Vai dar resultado diferente. Então, também vai dar resultado falso, né? Também essa minha proposição composta vai dar resultado falso. E observe o que acontece lá na letra C. Eu tenho exatamente resposta correta também, letra C. Eu tenho o valor de F, tenho um conectivo também na F, na letra A, tem o conectivo E, tem o valor lógico de B como sendo falso e o valor de C sendo verdadeiro. Ou seja, três alternativas como sendo verdadeira. Então, existe sim a possibilidade de recurso nessa questão para que seja anulada. Questão de número 26. Questão número 26 vai dizer o seguinte: a partir do estudo dos conceitos e raciocínio lógico, assinala a alternativa que não condiz como uma proposição. Então, ele quer lá uma dessas alternativas aqui que não é proposição. Então, para não ser proposição, existe um mnemônico bem interessante. Então, eu posso considerar lá como sendo peso 5. Então, peso 5 é justamente, o 5 aqui é o V, né, e é algarismo romano. Então, para não ser proposição, são 5 exemplos, né, que não é considerado como sendo proposição. A primeira é uma pergunta, então aquelas sentenças interrogativas, as sentenças exclamativas, aqui as sentenças abertas, né, quando eu tenho um pronome pessoal, ele ou ela, o valor de x, né, aquele valor das variáveis, né, dentro da matemática. Aqui o O é uma ordem, o verbo no imperativo, né, aquele, quando eu tenho um verbo no imperativo que eu estou fazendo uma ordem, não é uma proposição. E esse V é justamente para considerar as sentenças sem verbo. Então, é sem verbo. Então, peso 5, sentença sem verbo, não é proposição. Então, vamos analisar. Observe que eu tenho um verbo na letra A, então aqui não está no imperativo. Aqui eu tenho um verbo não está no imperativo. Observa que na letra D, o verbo também não está no imperativo e na letra E não está no imperativo. Tem um verbo aqui na letra C, e eu tenho justamente Deus abençoe a minha vida. Verbo abençoar, conjugado justamente no verbo imperativo, né? A conjugação dela é no imperativo. Então, não é proposição, não é proposição. Observe que não tem pergunta, exclamação, sentença aberta, e todas elas têm verbo. Só que o verbo na letra C é uma ordem. Então, quando eu tenho uma ordem ou o verbo é conjugado no imperativo, esse valor lógico aqui, né, essa minha sentença, ela não é considerada como uma proposição. Não é proposição, Deus abençoe a minha prova. Mais uma questão agora de número 27. Diz o seguinte: assinala a alternativa que possui o correto valor de x. Observe que o valor de x está dentro do conjunto A, também está dentro do conjunto B e está dentro do conjunto C. Ou seja, é uma interseção dos três conjuntos. Então, eu preciso identificar o símbolo de interseção. Observe que eu tenho aqui a união, esse símbolozinho é a união. Aqui é a diferença, né, entre dois conjuntos. Na letra E eu tenho uma interseção, mas observe que eu tenho uma diferença aqui entre esses conjuntos. A resposta correta para essa alternativa é justamente aquela que traz na letra D, interseção A com B e B com C. Quando eu tenho essa representação em desenhos, em diagrama, é para dizer que o valor desse x que ele colocou aqui está dentro dos três conjuntos, tanto em A, como em B, como em C. Resposta correta é letra D. Questão de número 28. Qual a proposição composta completa correta a lacuna? Então, ele quer o valor dessa operação, dessa minha proposição. Então, observe o seguinte. Quem tem já em mente todas as estruturas da tabela verdade, a questão aqui é bem tranquila de chegar ao resultado. Então, precisava de ter conhecimento dos valores lógicos da minha tabela verdade para eu achar a operação, né? ou a proposição composta que representa F, V, F, F. Então, eu tenho que verificar que
Nesse meu resultado, está me dando uma proposição que é a negação da condicional. Quem sabe, de acordo com a minha condicional, a operação do resultado da tabela verdade da condicional, ela só admite um valor como sendo falso, né? Que é aquela ideia, vou fazer faxina. Então, a primeira parte sendo verdadeira e a segunda parte sendo falsa, dá resultado como sendo falso. Só é essa possibilidade na tabela verdade da condicional ser falso. E o restante é tudo verdadeiras. Ó. Se você observar na tabela da condicional, o resultado aqui deu a negação da minha condicional. Então, o que era verdadeiro na condicional passou a ser falso, o que era falso passou a ser verdadeiro, o que era verdadeiro passou a ser falso, o que era verdadeiro passou a ser falso. Então, eu tenho uma estrutura da condicional, a minha condicional, onde eu tenho lá duas proposições, é representada aqui, né, como sendo o valor de A, uma proposição A, condicional com uma proposição B, e eu quero encontrar a negação dela. Para eu fazer a negação da condicional, a regra que a gente utiliza é aquela regra do mané, onde eu troco o conectivo condicional pelo conectivo E, vou ter que manter a primeira parte, ou seja, o valor do A aqui eu não faço nada, do jeito que tiver escrito eu coloco na negação, e vou fazer a negação, ó. NE é justamente negar, então vai ser a negação de B. Mantém a primeira, ficou A, nega a segunda, ficou não B. Então a estrutura que você tem que procurar nas alternativas é aquela que tem lá A, conectivo E, negação de B. Está aqui. A, conectivo E, negação de B. Resposta correta é a letra A. Questão de número 29. Questão de número 29 vai dizer o seguinte. Assinala a alternativa em que as proposições P e Q são equivalentes. Então, ele vai trabalhar aqui com as regras de equivalência. Então, vamos ver o que é que diz cada alternativa. Então, tenho aqui na letra A. Renato não lê obras literárias, tem um conectivo E, tá aqui o conectivo E, compra as revistas em quadrinho. Então, eu tenho uma representação através da lógica nesse formato, né? Eu tenho lá a proposição P, posso chamar lá como sendo o Renato, né? Ele diz lá que P e Q são proposições. Então, Renato não lê. Observa que eu tenho aqui o valor da negação. Então, vai ficar não P. Negação de P, não P. Conectivo E proposição Q, que é justamente compra revistas em quadrinho. Então, para eu fazer a equivalência dessa minha proposição com o conectivo E, posso trabalhar com aquela ideia da comutatividade. Então, eu posso simplesmente só trocar de posição. O valor de Q vem para a parte inicial e o valor de não P vai para a parte final. Comutar. Comutar é trocar. Tenho que manter o conectivo. Ó. Conectivo E. Então, a estrutura que ele pediu, né, para verificar se realmente essa minha proposição é equivalente, né? Está dizendo lá que são equivalentes. A proposição P com a proposição Q. Observe lá, Renato lê obras literárias. Então, ele negou a primeira parte. Então, não é negar a primeira parte, é trocar de posição. A negação tem que continuar para que, na letra A, essa proposição seja equivalente a essa outra proposição, o valor dela tem que ser, os valores lógicos dela, aqui, a negação da primeira parte eu troco de lugar, e a proposição aqui que não tem a negação, eu inverto ela, mas não faço nenhum tipo de negação. Tem que manter aqui a estrutura que foi dada na proposição P. Já na letra B, está dizendo o seguinte, na letra B diz lá, não é verdade. Então, se não é verdade, essa estrutura aqui já está me dando uma estrutura de negação. Então, não é verdade, eu represento ela como sendo uma negação. Que a lua nasce, nasce no nascente e se põe no poente. Então, eu tenho aqui o conectivo UE, tem um conectivo E, está aqui o conectivo E, e observa que eu tenho duas estruturas. Tenho aqui a primeira parte, nasce no nascente e põe no poente. Então, é essa estrutura que ele te deu aqui. E ele pergunta se essa negação corresponde a essa estrutura que está escrita na letra Q. E observe que a gente já até comentou. A negação do E, onde ele colocou aqui, utilizando a regra de De Morgan, eu nego o conectivo E virando o OU, nego a primeira parte e nego a segunda parte. É a nossa famosa regra do neném. Troco o conectivo E pelo conectivo OU, nego a primeira e nego a segunda. Então, eu tenho que verificar se está nesse formato. Então, eu tenho aqui a negação, a lua não nasce
no nascente, né, como ele colocou, tem o conectivo ou, tem uma negação também, e ele continua com a proposição, se põe no poente, se põe no poente. Então, essa estrutura na letra B realmente é equivalente. Não é verdade, a uma proposição com conectivo e, ela quando faz a sua negação, ela vira o conectivo ou. Então, nego a primeira, tá aqui a negação, nega a segunda. Então, essa estrutura na letra B é a estrutura que eu tenho como sendo a correta. Analisando agora a letra C. Analisando a letra C. Não é verdade que um advogado seja tão ocupado ou responsável. Então, eu tenho aqui também uma estrutura de uma condicional, onde a questão pediu para considerar essa minha proposição como sendo uma proposição composta, onde eu tenho aqui o valor, né? Ele diz lá que não é verdade que um advogado seja tão ocupado ou responsável. Então, eu precisava, na resposta aqui, para fazer essa equivalência, trocar pelo conectivo e colocar, né, o não é tão ocupado e não é tão responsável. Então, por isso contém um erro. Na letra D, a luta dos direitos humanos é uma causa nobre e tem um conectivo i, precisa ser cultivada em todos os ambientes. E ele botou aqui ó, a expressão nem sempre. Essa expressão nem sempre é justamente eu trabalho lá com a negação do tudo. Então aqui não é regra de equivalência do E. Para ser regra de equivalência do E, a gente está analisando na letra A. É pela regra da comutatividade, né? O que tiver escrito na primeira parte eu jogo para a segunda parte sem não mexer nada, não faço nenhuma negação. E o que tiver escrito na segunda parte eu trago para a primeira parte. Só manter e inverter os lugares. Na letra E, observa lá na letra E. Eu tenho lá uma proposição onde eu tenho um conectivo se. Observa que eu tenho um se aqui, eu tenho então, é uma condicional. E eu tenho que verificar a equivalência dessa minha condicional. E ele disse aqui que equivale a essa outra condicional. Eu também tenho se então. Então, a regra de equivalência de condicional para condicional é aquela regra da contrapositiva. É um inverte, nega. Então, eu tenho que inverter as minhas proposições, trocar de lugar. A primeira parte aqui, o direito do consumidor e o direito da família fosse de conhecimento de tudo, realmente tem que ir para a segunda parte, depois do então. Aquilo que está antes do se, ele passa agora depois para o final, né? Depois do então. Então, observe que ele colocou, inverteu. E a segunda parte aqui, depois do então, as pessoas seriam mais bem informadas sobre seus direitos. Observa que veio para a primeira parte, mas o que fez o item ser errado foi porque não negou. Precisava ter, antes dos verbos, ter a negação. Então, o correto teria, né, na letra E aqui, colocar as negação, tanto na primeira parte como na segunda parte. Então, na letra E também contém um erro. Última questão agora de número 30, que vai dizer o seguinte. Assinale a alternativa correta a respeito dos valores lógicos das proposições simples, P e Q, e as suas compostas apresentadas. Então, temos o seguinte, eu tenho aqui a letra A, B, C, D e E para ser analisada. Eu tenho que verificar qual daquela vai ser dada aí como sendo a minha proposição correta. Então, eu tenho que analisar a primeira parte, segunda parte e verificar aí qual delas aí vai dar como resposta correta. Então, vamos analisar. Então, na letra A, observa lá que eu tenho uma condicional, eu tenho aqui o valor da minha condicional. Ele diz lá que o valor de Q é falso, então o valor de Q, ele disse aqui, eu tenho que considerar como sendo falso. E ele disse que o valor dessa minha condicional é falso, ó, o resultado dela é falso. E a gente já vem fazendo essa ideia da condicional. Qual o valor lógico da minha condicional para que ela dê resultado como sendo o valor lógico falso? É quando a primeira parte é verdadeira. Vou fazer faxina. Se eu tenho um valor de Q como sendo falso, a operação dessa condicional sendo falsa, obrigatoriamente o valor tem que ser V. E ele disse que o valor de P, que é a primeira parte, é justamente falso. Então esse item está errado. Para a letra B, observe na letra B, eu tenho um valor de Q, ele disse lá que o valor de Q é F, e ele diz que a operação com o conectivo E, vai dar o resultado aí como sendo falso. Então, para que seja falso pelo conectivo E, observe que eu tenho que ter pelo menos um valor lógico falso. Só tenho aqui a última parte como sendo falso, pouco importa o que vai acontecer na primeira parte, ó. Se eu considerar como sendo verdadeiro, o resultado vai ser falso.
Se eu considerar também como resultado sendo falso, o resultado vai ser falso. E na alternativa dizia lá, o valor lógico de P é obrigatoriamente verdadeira? Não. Então, o valor lógico de P também pode ser F. Então, esse item na letra A, na letra B, contém erro também, que pode ser F. Não é obrigatoriamente verdadeiro. Já na letra C, analisando aqui na letra C, ele diz lá que o valor lógico de Q é falso. Conectivo ele deu aqui foi V, e ele disse que essa operação com o conectivo OU, né, esse OU, a minha disjunção, eu tenho um valor lógico como sendo verdadeiro. Então, observe o seguinte, para que a operação na tabela verdade, conectivo OU seja verdadeiro, obrigatoriamente eu tenho que ter uma parte verdadeira. Aqui a última parte é falso. Se eu considerar a primeira parte aqui como sendo falso, o resultado dela vai ser falso. Então, esse resultado da primeira parte da minha disjunção tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, eu encontrei aqui V ou F na tabela verdade dá verdadeiro. Ele disse lá que o valor lógico de P é obrigatoriamente F. Não é obrigatoriamente F. É obrigatoriamente o quê? V. Na letra D, ele diz lá que o valor lógico de Q for V. Então, o valor lógico de Q é V. O resultado dessa minha proposição composta, que é a minha bicondicional, a minha setinha dupla. Eu tenho aqui minha setinha dupla. O valor lógico da minha bicondicional. Ele diz lá que o resultado é verdadeiro. Para que o resultado for verdadeiro, para analisar a operação com o conectivo bicondicional, eu tenho que ter valores iguais. V com V dá V e F com F dá V. Então, obrigatoriamente, o valor de P tem que ser verdadeiro, para que essa operação com a minha bicondicional seja verdadeira. Quando eu tenho lá V com V, resulta verdadeiro. Ele diz lá, então não é possível inferir o valor lógico de P? Claro que é possível inferir. O resultado aqui tem que ser verdadeiro. Então, só sobrou para a gente a resposta correta para essa questão é letra E. A resposta correta é a letra E. Vamos analisar o que é que diz a letra E. O valor lógico de Q é F. Então, o valor lógico de Q, ele diz lá, considera como sendo F. Ele diz que essa minha bicondicional eu tenho como valor lógico verdadeiro. É uma operação com um bicondicional, com a setinha dupla. Então, eu tenho que analisar o valor de P. Então, para que a bicondicional seja verdadeiro, eu preciso que ambas as proposições, primeira parte e segunda parte, também sejam iguais. Se aqui é V, na letra D é V, para ser verdadeiro, eu preciso que a primeira seja verdadeiro. Já na letra E, se a segunda parte é falso, o resultado é verdadeiro, eu preciso que esse resultado de P seja falso. Resultados iguais, na bicondicional, tem valor lógico como sendo verdadeiro. Então, o valor de P tem valor, e é justamente, obrigatoriamente, CF. Então, a resposta correta para essa minha questão é letra E. Então, com isso, pessoal, concluímos aí a resolução de 10 questões da prova aplicada para o órgão Codata na Paraíba, agora do ano de 2022. Se você gostou do vídeo, comenta aí as questões, curte nosso vídeo e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas de disciplinas de RLMs. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.